E aí galera, beleza? Eu sou o Vitor Soares e esse aqui é o Trocando Ideia. Hoje a gente vai falar sobre desmilitarização da polícia. E para falar sobre esse tema a gente chamou um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil. Ele é professor da UERJ, antropólogo e um dos colaboradores da PEC 51. Luiz Eduardo Soares. Obrigado, Tudo Luiz, bom? por vir aqui. E seu xará, mais ou menos, né? Porque o Soares e o Soares tem ali parece um pouquinho, né? Verdade, muita gente alguma confunde. Familiaridade, né? Internacional. Exato. Qualquer. Todo mundo confunde, sempre quando eu falo Soares, aí todo mundo é Soares. Essa é. Não, tem que explicar. Desde a jornada de junho, né, a gente vem encarando a desmilitarização da polícia como um tema principal, né, importante. A violência que a gente já acompanha nas comunidades já há muito tempo, agora reflete na classe média devido às manifestações. E esse tema está em pauta já há muito tempo. Agora, recentemente, um rapaz de 10 anos, né, foi morto, né, executado pela polícia. Temos o caso do Amarildo e uma série de outros casos. Inclusive a ONU pediu o fim da polícia militar, né, algum tempo atrás. Então por isso a gente está levantando esse tema aqui. As pessoas costumam achar, né, que desmilitarizar a polícia é tirar sua farda, tirar sua arma, e a gente sabe que não é isso, né, que tem muito a ver com mudar a lógica de segurança pública e mudar o conceito do inimigo, né, do inimigo interno. Afinal, né, o que é desmilitarização da polícia? Para a gente saber o que é desmilitarização, é importante que a gente tenha em mente como a polícia funciona. Porque ela é militar e de que modo esse fato de ser militar se manifesta. Né? Nós temos no Brasil, como nós sabemos, 2 polícias por estado. A Polícia Civil, que faz as investigações, e a Polícia Militar, que faz o trabalho, segundo a Constituição, preventivo, ostensivo, uniformizado. Né? Essa é uma polícia militar. Sendo militar, ela tem de se submeter a uma série de disciplinas e regras que são ditadas por legislações específicas. Quais as implicações disso, quais os fundamentos disso, para a gente chegar a compreender exatamente toda a complexidade desse problema, todo esse universo, todas as implicações. Em primeiro lugar, eu acho que cumpre formular a pergunta básica: qual é a melhor forma de organização para uma entidade? Se nós perguntarmos isso a qualquer pessoa sensata, a pessoa dirá: não sei, depende da instituição e de sua finalidade, para que ela serve, certo? Essa é a questão-chave. De modo que nós não podemos definir em abstrato o formato organizacional, senão com o conhecimento das finalidades daquela instituição. Claro, um açougue é diferente de uma universidade, uma padaria, um supermercado, uma polícia, uma empresa jornalística, etc. Claro. Dizer que a polícia militar é uma polícia com natureza militar significa dizer que ela deve se organizar à moda do Exército, de forma similar ao Exército. Né? Se isso é assim, nós deveríamos nos perguntar por que é que o Exército se organiza tal como o faz. E nós sabemos que o Exército cumpre uma determinada função constitucional, que é a de proteger, de defender o território e a soberania nacionais. E para fazê-lo tem de estar disponível, inclusive, para eventuais enfrentamentos bélicos. Para cumprir esse destino constitucional, precisa adotar uma abordagem, uma metodologia que se chama pronto emprego. Ou seja, o Exército, para cumprir sua missão constitucional, tem de ser capaz de mobilizar grandes contingentes humanos momento, né? E materiais a qualquer momento, de forma convergente, confluente, com muita precisão. Sim. Isso requer verticalidade na estrutura organizacional, centralização decisória e muita fluência na comunicação das ordens e das orientações, sim, o que requer essa rigidez hierárquica. Sim. Não seria possível uma assembleia dos soldados, né, na infantaria para decidir o que vai ser feito numa guerra. É justificada, né? Essa obediência. Infelizmente, nós temos essa tragédia que é a guerra sempre, né, no horizonte. E se existe uma instituição voltada, preparada para enfrentar esse desafio, no caso de que ele venha a se impor, essa instituição tem que preparar-se para desempenhar essa função. Sim. E, portanto, precisa adotar o pronto emprego. Para fazê-lo, precisa desses atributos aos quais me referi, e a isso nós chamamos uma estrutura
militar: disciplina, hierarquia, centralização decisória, verticalidade organizacional, etc. É isso que define a É isso que define a questão militar, além de proibição para organizar-se, do ponto de vista trabalhista, greve, né? Não podem ter sindicato, não podem fazer greve, etc, etc. Há uma série de condicionantes específicos aos quais os profissionais aderem quando aceitam ser militar. Eles deixam de ser civil, né? Se a polícia militar copia o Exército, segundo a Constituição deve copiar o Exército do ponto de vista organizacional, isso só pode ter uma justificativa. Que eles têm o mesmo objetivo. Exatamente, tem que ter o mesmo objetivo, porque o formato organizacional serve ao objetivo. Né? Então, a cópia do modelo organizacional dever-se-ia a sobreposição dos objetivos, a confluência ou a similitude dos objetivos. Mas não acontece isso. Né? Porque enquanto o Exército tem por função, como eu dizia, defesa nacional, defesa da soberania do território, agindo, preparando-se para enfrentar desafios bélicos, a polícia tem o papel de preservar, de garantir direitos para a cidadania, recorrendo, inclusive, à força comedida de acordo com as necessidades, entendida aí necessidade como justamente a possibilidade de atender maximamente aos cidadãos, aos seus direitos. Sim. Tá certo? Que não acontece bem isso, né? Acontece que a gente tem a lógica de guerra, a gente, como a nossa polícia militar, a gente reflete essa lógica de guerra, a gente utiliza dela e gera um inimigo. Mas por quê, Vitor? Justamente porque como, então, nós temos uma instituição organizada para ser, na verdade, uma força reserva, como diz a Constituição, do Exército, organizada de modo que é absolutamente incompatível com a sua função constitucional, nós temos todo tipo de consequência, digamos, patológica, perversa, que deriva dessa inadequação. Uma polícia que serve para defender direitos, para garantir direitos, para prestar um serviço público à cidadania, não é uma estrutura que se organiza para o pronto emprego, disposta a cumprir missões bélicas ou de guerra. Combater o inimigo. Combater o inimigo. Aí nós chegamos na ideia da guerra. E alguém pode nos questionar, bom, mas a polícia não enfrenta frequentemente confrontos armados que são parecidos com uma guerra, etc. Em primeiro lugar, não se trata de guerra em absoluto. Né? Nós temos confrontos que têm as suas características, eles não são uma guerra. Mas, de toda maneira, eles todos somados, todos os confrontos somados, eles correspondem a menos de 1% das atividades das polícias militares brasileiras. Você não vai organizar 99% para atender 1%, claro, é o contrário. Não tem sentido. Não faz sentido nenhum. Então você pode ter grupos treinados, preparados para enfrentar certos tipos de desafios e orientados e com controle externo, controle social, com transparência, etc., e grupos muito específicos, mas 99% da instituição deveriam prestar serviço à cidadania, sendo também respeitados, porque aí nós temos os dois lados. Né? Você não pode ver o suspeito como inimigo, é um cidadão, e você vai agir, se você é um policial, de acordo com as determinações constitucionais, respeitando os direitos humanos, porque as nossas determinações constitucionais são compatíveis com os direitos humanos, né? E essa foi uma grande conquista histórica brasileira. E o próprio policial também tem que ter seus direitos. Seus direitos. Se ele é um policial militar ou ela, não pode se sindicalizar, não pode se organizar e fica sujeito a todo tipo de violação, como nós estamos vendo, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, né, no final do ano passado, nós já vimos, e além dos treinamentos, nós já vimos, e o Ministério Público, que é responsável pelo controle externo da atividade policial, chamou a atenção para o fato de que muitos policiais estão trabalhando em condições análogas à da escravidão. Sim. Eu recebo denúncias dos policiais sobre as violações a que eles são submetidos no interior das instituições policiais militares no Brasil todo, não só no Rio de Janeiro. Para a gente caminhar passo a passo, veja, nós estamos falando de uma questão organizacional. Né? Uma polícia deve copiar o Exército na sua estrutura organizacional? Não pode fazê-lo, porque se o fizer, vai se estruturar de modo que eu vou tentar demonstrar isso, incompatível com a sua missão constitucional. Então, isso por um lado. Por outro lado, nós temos muitos outros problemas. As violações a que são submetidos regimes disciplinares que são draconianos e inconstitucionais. O subalterno pode ser preso pelo superior. Né? Assim, esse regime militar é antidemocrático. Né? Se uma classe que não pode se organizar para reivindicar seus direitos, uma classe que não pode ter um sindicato
que vê eles não têm nem a livre expressão, né, que é garantida, né, a liberdade de expressão que é garantida na Constituição. Então, muitos desses direitos, como você está falando aí, são cortados deles. Sem dúvida. E mesmo no dia a dia, no trato interno, se o superior hierárquico julgar que o praça está com o coturno sujo, pode mandar até prendê-lo sem direito ao contraditório, à defesa. Então, o nível de arbítrio interno, garantido pelo regimento disciplinar, que é, a meu juízo, inconstitucional, é absurdo. Então, como é que a gente vai exigir do profissional que é submetido a toda sorte de violação respeito aos direitos dos outros? Se ele não tem, né? Se ele não tem, e nós os tratamos frequentemente apenas como os algozes ou aqueles que perpetram o mal, que são os criminosos violentos, etc. Quando eles só refletem um treinamento que é imposto para eles do alto, né? Eu não estou querendo cadeia, né? Uma cadeia. Eu não estou querendo, claro, subtrair completamente a responsabilidade de cada um, mas é óbvio que nós temos de compreender a situação mais como ampla. Todo. Assim como a gente tenta ver a outra parte como um todo, o inimigo como um todo, a gente também tem que ver a polícia como um todo. E isso é engraçado também, que a similaridade dos dois é muito parecida, né? O inimigo da polícia e a polícia, eles são da mesma classe, são em sua maioria irmãos, da mesma cor, são irmãos. São irmãos. E vivem em guerra, e é um matando o outro, e isso parece um pouco conveniente, né? Que você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você tá... Para alguém essa guerra é conveniente, né? Isso a gente já sabe também. Eu tenho minhas dúvidas. Também, eu tenho minhas dúvidas, eu sei que aí há opiniões variadas. Eu tenho sérias dúvidas de que isso sirva ao interesse de alguém. Eu acho que isso provém de decisões absurdas que vão se acumulando, provocando efeitos perversos para todo mundo. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. De qualquer forma, você está certíssimo, é uma guerra fratricida. São irmãos oriundos das mesmas áreas, são pobres, eles em geral passaram pelas mesmas formas de exploração e se encontram depois no front como se fossem os verdadeiros inimigos, né? É alguma coisa absurda. Então, a questão militar se coloca em 2 dimensões, eu diria. Uma dimensão cultural, valorativa, comportamental, que tem a ver com a ideia da guerra e do inimigo e que é autorizado pela sociedade em última instância. A outra dimensão muito importante, essa nunca está presente nos debates, é propriamente organizacional. Eu quero dizer o seguinte, o bom policiamento, o policiamento democrático, feito para servir a cidadania, para respeitar os cidadãos e garantir os seus direitos, nas experiências brasileiras bem-sucedidas, eventualmente, aqui e ali numa ilha de uma exceção. De uma boa prática, uma exceção, ou fora do Brasil, onde isso pode funcionar, ainda que de forma mais circunscrita ou temporária, mas as boas experiências que se conhecem são aquelas nas quais o policial na ponta ou a policial age como um gestor local da segurança pública, que é responsável por contribuir para a comunidade na solução dos problemas que têm impacto na área da violência, da criminalidade, etc. Então, vamos dar um exemplo, alguém que chega, um policial bem intencionado ou uma policial numa estrutura organizacional policial adequada, que não é militar, que não é a nossa, que chega à comunidade e analisando os dados e conversando com os moradores, identifica um problema, por exemplo, que está se destacando, o estupro, digamos, né? Esse policial vai correr atrás do estuprador? Sim, é uma função procurar investigar, chegar ao culpado. Ao culpado, é um crime importante e horrível, etc. Então, é claro que existe essa função. Mas isso está longe de esgotar, né? Isso está longe de esgotar a sua tarefa. Se esse policial tem consciência, ou essa policial tem consciência da complexidade dos problemas, vai dialogar com todas as instituições, representantes da comunidade, e entender onde isso está acontecendo, por que está acontecendo, quais são as campanhas que as instituições, cada uma com a sua autonomia, poderiam fazer no sentido de, por exemplo, debater violência doméstica, violência contra a mulher, misoginia, homofobia, racismo, as questões atinentes aos comportamentos interpessoais, da violência interpessoal, a questão da sexualidade, como está sendo vista, vivida ali. Então, alguém que tenha a sensibilidade, o treinamento para lidar com tudo isso, pode compreender que há um terreno vazio, abandonado, que pode ser muito bem utilizado pela comunidade para cultura, para esporte, se houver uma intervenção da prefeitura naquela área, com a participação de um mutirão social qualquer, etc. As escolas podem prestar informações, realizar campanhas. O policial não vai substituir os agentes sociais, não vai liderar esse processo, mas vai mobilizar uma rede
multissetorial dentro do governo, vai dialogar com a comunidade, estimular na medida do possível que haja iniciativas convergentes, confluentes e sinérgicas em torno de prevenção desses problemas que acabam contribuindo para a formação de uma cultura de paz, de uma cultura de respeito aos direitos humanos, etc. Essa pessoa vai ser admirada pela comunidade, respeitada pela comunidade. E sabe qual é o maior óbice à corrupção, o maior obstáculo e controle da corrupção ou da brutalidade? É o respeito que a pessoa conquista, que a pessoa passa a merecer. É o orgulho profissional, é o fato de saber que aqueles que são seus destinatários, aqueles são destinatários do seu serviço, o respeitam, o admiram, o seu trabalho, têm confiança. Isso não tem preço, você não troca isso por 10 tostões. E isso é muito mais importante do que instrumentos de controle, de punição, de repressão. Com certeza. Essa relação assim positiva, construtiva, exige o quê? Que o policial na ponta ou a policial tenha iniciativa, autonomia, independência, capacidade de articulação, de ter acesso a outras fontes de poder para negociar iniciativas, com supervisão, evidentemente, não sozinho, né? Mas contando com um nível de descentralização organizacional, de flexibilidade adaptativa, porque cada circunstância é específica e requer procedimentos próprios, de tal ordem que a criatividade seja estimulada, acolhida, apoiada. É o contrário, Vitor, do que nós temos hoje. Se um policial na ponta resolver agir como gestor local da segurança pública no sentido preventivo, cidadão, comunitário, voltado para a solução de problemas sem substituir a sociedade, repito sempre, esse ou essa policial será punido, expulso dali, provavelmente vai ter de responder no interior da instituição. Por quê? Porque soldado cumpre ordem, não pensa. Exatamente. Como é que nós podemos, com uma estrutura militar que subtrai iniciativa, criatividade, possibilidade de uma ação mais livre, interlocucionária, etc. Como é que nós vamos esperar que uma instituição rígida, verticalizada, hierárquica dessa maneira, absolutamente centralizada, voltada para a guerra, né, para o pronto emprego, se adeque e proporcione aos seus profissionais essas condições que são indispensáveis? É sem condição. Tem dois pontos engraçados que se encaixam nisso pouco que você falou. Em São Paulo, nas manifestações que aconteceram lá, a polícia recebeu ordem de prender quem portava vinagre. E o porte de vinagre não é ilegal, entendeu? Ou seja, os soldados estavam recebendo ordens de tomar uma ação ilegal e caso eles não cumprissem, eles cumpririam, né? Seriam punidos. Uhum. E eles cumprindo, eles também correm o risco de serem punidos. Ou seja, os praças ali, quem está em campo, ele sempre estoura na mão dele. Né? Eles vão pagar o pato, eles que estão na linha de frente, são objeto do ódio, da violência, eventualmente, são também perpetradores e não tem nenhum poder decisório. É claro que há situações, eu estou usando o exemplo que é, digamos, aquele típico que nos mostra virtudes de um certo modelo. Evidente que há circunstâncias diferentes, mas eu acho que dá para todos entenderem que, além da cultura militarizada que opera sempre com a ideia da guerra e do inimigo, e que traz implicações gravíssimas, como nós sabemos, além disso, nós temos um problema organizacional que é de imensa importância, porque a forma pela qual se organiza a polícia ostensiva, quer dizer, aquela que está na rua, é oposta àquela que deveria ser segundo as experiências democráticas conhecidas. Então, com a estrutura militar, nós não podemos avançar, mesmo que os policiais tivessem as melhores intenções. Até há casos muito interessantes de vários que tentam alguma coisa original, positiva, e que é punido, porque não pode se não cumprir a sua ordem. Teve um também nas manifestações em São Paulo que ele teve ordem de usar o spray de pimenta, ele botou água no spray de pimenta, né, ao invés de tacar na cara dos outros, tacou água, né, inofensivo, e ele também sofreu consequências porque ele tacou água, entendeu? Não é nada prejudicial. Tem policial que mata aí inocente e não é punido. Agora o cara que taca água na cara do manifestante, por ele concordar com a manifestação, por ele não achar válido, né, bater no manifestante, cegar um manifestante porque ele está reivindicando seus direitos, ele acaba sendo punido, né? Isso eu acho que fecha um pouco. Agora, Vitor, veja, além de desmilitarizar a polícia militar, nós temos de, como nação,
reorganizar radicalmente, refundar as instituições da segurança pública de uma maneira geral, isso que eu chamo de arquitetura institucional da segurança pública, a forma pela qual municípios, União e Estados assumem e distribuem responsabilidades, o próprio modelo policial, esse que divide investigação e ação ostensiva. Vou te dar um exemplo muito claro. Nós temos um número absurdo de homicídios dolosos no Brasil, 56 mil por aí por ano. Que chega a bater, superar número de guerra, né? Inclusive, sem dúvida, né? sem número dúvida. De homicídios. Isso situa o Brasil em termos absolutos, eu sei que não é correto comparar em termos absolutos, porque é preciso levar em conta a população, mas comparando em termos absolutos, isso nos deixa em segundo lugar, atrás apenas da Rússia, um país mais violento do ponto de vista mais grave da letalidade, do homicídio doloso. Dos 56 mil, em média, só 8% são investigados. Então, nós temos 92% dos crimes mais graves que permanecem absolutamente impunes, porque não há sequer investigação a seu respeito. São os crimes mais graves contra a vida. Sim. No entanto, e aí alguém deduziria, bom, então o Brasil é o país da impunidade. Não, em absoluto. Porque nós temos a quarta população carcerária ou penitenciária do mundo. Parece que já é a terceira, já. Eu acho eu também acho que é a terceira que está superando. E temos a taxa de crescimento de população carcerária, provavelmente a mais veloz do mundo. Está se acelerando desde 2000 e pouco, 2003, velocissimamente. Então, o que nós estamos fazendo? Temos 570 mil presos. Mas nós não olhamos para o crime mais grave. Tem algum problema. Qual é o problema, para ser muito, digamos assim, reducionista e didático? Minimalista. O problema é a conjunção de duas perversidades, a política de drogas com a nossa estrutura, nosso modelo policial. Por quê? Quem está na rua é a polícia militar, que é, segundo a Constituição, a polícia uniformizada, ostensiva, etc. Ela é pressionada a produzir. A imprensa, a população, o governo, todos exigem produtividade. O que é produtividade? Porém, ela não pode investigar. Porém, ela não tem essa função. Então, fica muito complexo você fazer um trabalho bem feito. Né? O que é a produtividade se você não pode investigar? É o flagrante. Exatamente. Você vai prender e apreender drogas e armas. Basicamente, você vai prender. Quem você pode prender? Bom, e matar isso não está nem nos scripts. Não está, mas está na vida, está na realidade. Está rolando. Mas digamos que nós seguíssemos o modelo constitucional. Segundo o modelo constitucional, a Polícia Militar só pode prender por flagrante, salvo situações excepcionais, então ela vai prender, porque essa é a sua forma de demonstrar produtividade. E quem é que ela pode prender por flagrante? Aqueles que cometem crimes passíveis de prisão por flagrante, que são aqueles que se dão em espaço público e que podem ser observados ou identificados pelos 5 sentidos, que se dão a ver, a ouvir, etc. Nós não estamos falando dos crimes de colarinho branco, nós não estamos falando dos maiores roubos, que são aqueles do erário público. Nós não estamos falando do grande crime organizado. Dos maiores traficantes, né? Dos maiores traficantes. Porque não é aquele menor de 16 anos que traz toda aquela droga, toneladas de armas e drogas para a favela. Exato. Nós não estamos falando de nada que é importante. Exatamente. Há muita coisa importante ali na rua também acontecendo, claro, até morte e tal. Mas em termos de isso tudo é uma consequência é a ponta da... É a ponta do iceberg. Isso, né? Exatamente. A polícia militar vai agir ali no varejo. Isso. Quem é que está agindo no varejo, transgredindo e cometendo algum ilícito que dê margem a que a polícia seja produtiva, prenda? Quem? Em sua maioria, os pobres. Sim, mas qual é a natureza, qual é o tipo de delito? Droga. É a droga, é o assalto no máximo, mas a maioria é o tráfico de droga. A maioria sem esmagadora, arma, né? Maioria esmagadora, drogas. Esse pequeno varejo da negociação das drogas ilícitas. É esse pessoal que está fazendo um pequeno varejo, como você disse bem. Quem é que está sendo preso em grande quantidade? Quem não está portando arma, não está usando violência, não está praticando violência, não está organizado do ponto de vista criminal, não participa de nenhuma rede criminal propriamente. São os varejistas, esses pequenos transgressores que estão sendo capturados, porque para ser produtiva, a polícia vai prender quem pode prender, quem é passível desse tipo de ação. Então nós estamos criando um modelo, já criamos, temos um mecanismo perverso, que nós vamos criminalizar a pobreza, evidentemente, como você dizia, então nós vamos ter negros, pobres, jovens, geral do sexo masculino, acumulados naquelas sucursais do inferno, que são as penitenciárias, e por quê? Por nada, por conta de uma legislação que oferece à Polícia Militar a possibilidade dessa ação, que é a lei de drogas, né?
Então, enquanto nós tivermos essa confluência, esse casamento entre a lei de drogas, que é a nossa, e a estrutura de segurança pública ineficiente, né? Separatista também, né? Esse modelo policial que impede a polícia que age na rua de investigar e que a condena a agir na prisão em flagrante, nós vamos ter continuar esse aumento, e como está continuando. Você fala na sua PEC, na PEC 51... Não é minha, do senador Ribeiro Farias, eu contribuí para a sua formulação. Você contribuiu para essa PEC, né? E uma das coisas que é falado nessa PEC é sobre a polícia de ciclo completo. Ou seja, seria hoje o que a polícia militar faz, que é a polícia ostensiva, e a polícia investigativa científica, que é a policial civil, ela seria uma polícia só. Né? E você fala um pouco sobre também o quanto isso vai economizar nos cofres públicos, porque hoje a gente paga praticamente 4 instituições, né? A gente paga a polícia militar, os soldados, enfim. Depois a gente paga a polícia militar, os oficiais, polícia civil. Mas isso, Vitor, eu acho que isso é questionável. Isso não necessariamente será assim. Agora, o que eu tenho certeza é que os 3 pontos da PEC 51 são muito importantes, os 3 pontos principais, mas há muitos outros. 1, desmilitarização. 2, a mudança do modelo policial, ou seja, ao invés de nós termos polícia civil e polícia militar, deixando de haver militar, todas as polícias serão civis. E vamos acabar, se a PEC fosse aprovada, nós acabaríamos com essa distinção entre aqueles que investigam e aqueles que fazem o trabalho ostensivo, pelas razões todas que nós sabemos. Não há exemplo de que isso tenha sido bem sucedido no mundo. Quem entra soldado, por exemplo, no caso não vai estar soldado, vai estar como agente. Quem entrar como agente, por exemplo, pode chegar a detetive, pode chegar... Esse é o terceiro aspecto, que é a questão da carreira única. Então nós teríamos um novo modelo policial, né? Nós não teríamos mais a polícia militar, a distinção civil-militar, nós teríamos a definição clara de que o papel policial é a garantia de direitos, prestação de serviço à comunidade para garantir direitos, etc. O modelo policial passa a ser outro, nós acabamos com a duplicidade de ciclo, o ciclo do trabalho policial passa a ser completo, toda a polícia que existir vai fazer o trabalho de investigação e o trabalho ostensivo. E a carreira será única no interior de cada polícia, quer dizer, o sujeito que entra, ou a mulher que entra lá embaixo, pode chegar aos postos de comando de acordo com o seu desempenho, como em qualquer carreira. Hoje nós temos 2 polícias dentro de cada uma. Praças e oficiais. Isso. São 2 mundos, 2 universos, competem entre si, se odeiam, disputam e não há permeabilidade. Como você chegar lá, como você está lá, você não desce, você está em cima, não... E são mundos distintos, isso não contribui para a coesão, isso só reforça os aspectos piores de cada uma dessas instituições, e é uma baita injustiça, porque não se trata de trem da alegria, como alguns críticos disseram, se trata de oferecer a todos a mesma chance de acordo com cursos e com desempenho, de ascender, se merecer ascender. E você está no comando, você está no comando de uma instituição e você nunca teve em campo, é um pouco contraditório, né? Você não tem muita experiência como agente, como soldado, e você vai ficar lá no comando, não sabe como é a realidade, não sabe como funciona. E até se você tem superiores, você vai olhá-los e respeitá-los muito mais se você souber que aquela situação é circunstancial, porque um dia você vai estar lá, pode estar lá, e há uma unidade maior. Isso na Polícia Civil também, quem faz concurso para delegado, pode ter 21, 22 anos, fez uma boa faculdade de Direito, é bacharel em Direito, fez concurso, uma prova brilhante, passou e faz ali um curso brevíssimo, nunca de fato estudou, se preparou, tem experiência em segurança pública propriamente dita. Ali você vai encontrar gente que estão há 25, 30 anos, que tem muita experiência, que vão ser subordinados a esse rapaz que acabou de se formar, ganhando muito menos, sem ter nenhum estímulo, etc. Quer dizer, nós temos universos que são muito diversos, é como se fosse uma duplicidade, como se nós tivéssemos 2 instituições em cada uma. Então, desmilitarização, novo modelo policial, que acaba com essa fratura do ciclo do trabalho policial, e carreira única no interior de cada instituição. Só com um proviso, porque isso em geral é mal compreendido. Não significa unificação. Sim. Unificação é muito complicado. Em estados pequenos pode ser uma ótima solução. Agora imagina São Paulo, em que você tem 100 mil policiais mais agora, que 100 mil policiais militares e 35 mil policiais civis. Se essas 2 mega instituições já são incontroláveis, imagina juntas, né? As 2 juntas, quando o Exército tem 300 e poucos mil homens e mulheres, algumas, nós teríamos um problema, inclusive, político gravíssimo, e nem isso é adequado. Ao contrário, nós precisamos de instituições menores,
mais adaptáveis às Qual circunstâncias seria locais, a etc. solução no caso de São Paulo? Seriam as duas polícias civis? Não, sim, a militar acaba. Sim. Se a PEC 51 é aprovada, o militar acaba, ninguém é demitido. Sim, o policial, isso é interessante, né? O policial vai ser demitido, vai todo mundo para rua. Imagina, todos os direitos são respeitados. São reformados. Sim, aí isso se dá ao longo de Processo muitos longo, anos. Você não pode... Nós temos 770 mil profissionais no Brasil. Você, acabou, hein, gente? Brincadeira, acabou a brincadeira. Já era, vai todo mundo para casa. Imagina. Não, e tem quantos anos a Polícia Militar tem? 200 anos? Desde no Rio de Janeiro, 1809... Então, você pode imaginar, né? Nós já passamos dos 200 anos. Então, mas isso não seria Você não vai mudar isso de uma hora para outra. É isso que eu queria dizer. Você não vai instalar o dedo, pronto, agora a gente tem uma polícia perfeita, bem estruturada, civil. Não vai ser assim. E além disso, você tem os direitos, né, que são conquistas, que têm que ser respeitados, etc. Esse processo de adaptação é um processo longo que vai se dar com a participação dos profissionais, o acompanhamento da sociedade. Mas qual é a melhor solução para São Paulo? São Paulo vai dizer, a população de São Paulo vai dizer. Seu estado. A PEC 51 te dá a regra e compasso. Não dá mais para ter polícia militar. Não dá mais esse modelo policial e nós temos que ter ciclo completo. Agora, de que maneira vai estar o ciclo completo? Com polícias pequenas, locais, ou polícia regional, ou dividida de acordo com tarefas, como você tem em outros países? Cada população vai decidir. A população vai decidir. Vai ser através de quê? Tem alguma ferramenta? Numa PEC a gente deve definir o mínimo possível, porque senão você cria uma camisa de força, que quer acabar com uma, vai criar outra. Aí vai criar uma burocracia tão grande que vai ser difícil também. Imagina, e como é que nós vamos dizer o que deve ser? Como deve ser, entendi. Cada estado vai decidir lá. A gente precisa de um ciclo completo, de uma polícia civil e agora... A população vai discutir, os profissionais vão discutir, tem um prazo para isso ser feito, mas há regras que têm de ser respeitadas, que são essas. Acabou a polícia militar. Não é possível manter isso, esse tipo de estrutura, e isso tem um prazo para terminar. O modelo policial muda, a carreira vai ser única, e agora vamos criar condições. Aí as pessoas dizem, mas então em cada estado você vai ter a estrutura diferente. Qual é o problema? Puxa, mas isso é arriscado, hein? A nossa necessidade não é a mesma, né? Certo, claro, é arriscado. Tudo que implica mudança profunda é muito arriscado, e a gente não pode ter certeza de nada. Eu só tenho uma certeza, Victor, que assim como o Estado não pode ficar, não funciona. É um horror. Nós temos a polícia como algoz do seu povo, não é? Um nível de brutalidade letal que atingiu patamares absolutamente trágicos, absurdos, inaceitáveis, mortes de policiais também que estão indo para o sacrifício, fazendo parte do que você chamava muito bem a guerra fratricida. Esse tipo de organização policial nós herdamos da ditadura. A ditadura não inventou esse modelo. Ela intensificou a violência, alterou alguns aspectos, mas a violência policial existe desde que a polícia, antes da polícia existir, os capatazes contra os escravos já exerciam esse tipo de brutalidade contra os mais pobres. Então nós vamos ter que fazer um esforço imenso, não só para nos libertarmos do fardo, do legado da ditadura, mas do legado de 200 anos, de mais do que 200 histórico anos, da polícia histórico mesmo. Desses poderes estatais que sempre foram autoritários, racistas, homofóbicos, misóginos e contrários aos pobres, etc. Então, esse é um esforço, claro, que vai ter de envolver todo um processo social muito mais amplo. Nós não estamos dizendo que a mudança da arquitetura institucional da segurança pública, modelo policial, etc., isso vai resolver todos os problemas, mas vai contribuir para um avanço muito significativo. Sim, e são várias ações, né? Várias. Você falando isso, eu vi outro dia também, dei uma pesquisada, e a Polícia Militar Brasileira foi a única que depois do fim de uma ditadura, de um regime militar, que aumentou o seu número de homicídios. A tendência normalmente quando acaba uma ditadura é a polícia matar menos, né? Porque acaba um regime militar e tal, a polícia vai matando menos. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil aumentou. Qual a opinião dos policiais militares sobre essa desmilitarização da polícia? Isso é um ponto muito importante, porque normalmente as pessoas têm a ideia de que os policiais são conservadores. Uma pesquisa que eu fiz com os colegas Marcos Rolim e Silvia Ramos em 2009, com o apoio do Ministério da Justiça e do PNUD, ouvindo 64.120 profissionais de segurança pública em todo o Brasil. Nós alcançamos o seguinte e surpreendente resultado. Surpreendente para quem não conhece a polícia por dentro. Mais de 70% dos profissionais de segurança pública, policiais brasileiros, são contrários ao atual modelo policial.
Quantos desses seriam favoráveis à desmilitarização? Na época nós não perguntamos, sim. Mas pesquisas recentes, mais localizadas, têm demonstrado que a maioria dos policiais militares apoia a desmilitarização. E por quê? Porque eles sabem que isso não significa redução da sua força. Em absoluto, eles não vão perder força alguma, autoridade nenhuma. Ao contrário, vão adquirir, se agirem corretamente, vão ter mais espaço para fazê-lo, autoridade moral, respeitabilidade, vão se arriscar menos porque vão estar organizados de uma forma muito mais racional, muito mais adequada, etc. E direitos, porque eles sabem que estão enfrentando situações internas inadmissíveis e não tem canal de expressão, não tem como se organizar. Não tem direito. Não tem, são direitos aqueles previstos que muitas vezes são desrespeitados e eles não dispõem de instrumentos de defesa. Para te dar uma ideia, eu fiz uma reunião em 2013 com 17 lideranças de praças que são não oficiais de polícias militares de várias partes do Brasil, de 17 estados. E 3 deles foram presos quando retornaram aos seus respectivos estados. Depois dessa conversa? O presidente da Associação Nacional de Praças, Soldados, Sargentos, etc., que não são os oficiais, o presidente de uma dessas associações foi exonerado, já com uma idade avançada na Polícia Militar do Ceará. Foi exonerado, sabe por quê? Não é porque ele matou jovens, matou uma criança, não, porque ele convidou a sociedade para discutir segurança pública e convocou os seus superiores e o governador a participarem de um debate público sobre segurança. Eles foram, sabe se o governador foi? Não, ele foi demitido. Ele foi demitido, foi demitido. É um absurdo, né? O policial pode matar, mas não pode solucionar o problema da população, da comunidade. Não pode se envolver, não pode ser humano. Não pode matar, humano. Mas se você for humano, tá errado. Você, você não condiz com o que a gente acredita aqui. Né? Um governador, por exemplo, foi flagrado numa reunião pública, isso foi para a internet, dizendo o seguinte: policial, a gente tem que ter cuidado com a história de educar muito o policial na ponta do soldado. Porque o soldado é para cumprir ordens. Quando você é muito educado, você começa a pensar. E pensar é um perigo. O governador do estado disse isso. Aí o líder das praças desse estado divulgou o vídeo. Quer dizer, o vídeo já estava, mas ele multiplicou a divulgação. Ele não inventou o vídeo. Sim, ele só compartilhou uma realidade. Foi expulso. Não, ele foi preso por um mês. Foi preso? Preso. Mas essa é a mentalidade do governador que ousou dizer isso com clareza, na verdade verbalizou o que muitos outros pensam. O que é verdade, reproduziu o que até a população pensa. Soldado é para cumprir ordem, não é para pensar. Posso dizer uma coisa, Vitor? Que eu acho que é muito importante a gente estar conversando sobre esse tema. Eu agradeço muito a você a boa vontade, generosidade, disposição de conversar sobre isso. Imagina, eu que agradeço. Porque, na verdade, há tantos e tantos anos, aqueles que militamos na área de direitos humanos e na sua confluência, a sua sobreposição com direito, com segurança pública, nós procuramos chamar a atenção para a importância desse debate. O debate sobre o modelo policial, sobre a arquitetura institucional da segurança pública, sobre as polícias, etc. E o que nós enfrentamos? Bom, da parte da sociedade mais tradicional, com visão mais convencional, mais conservadora, você sabe o que nós enfrentamos, não preciso dizer. São defensores de bandidos, os direitos humanos servem para bandido, eles são contra. A gente aqui defendendo a polícia, vamos falar que a gente está defendendo bandido. Exato. A gente defendendo, prezando uma melhor instituição, melhor qualidade de trabalho. Respeitando o profissional, querendo valorizar o profissional. Com certeza vai ter lá um comentário lá, você está defendendo bandido. Isso. Então, mas a gente já está acostumado, infelizmente. Faz parte. Isso faz parte, a gente vai mudar. Com muito tempo, educação, esse é um processo. A democracia brasileira é muito recente. Sim. Muito bem. Mas o que me preocupa mais é que entre aqueles que entendem a importância da crítica, que não endossam a brutalidade policial, que não aceitam esse desrespeito aos direitos humanos, que mesmo no interior desses grupos não há compreensão sobre a importância desse debate. Sim. Você começa um debate num sindicato, numa igreja, numa entidade, numa associação, traz a questão policial. Em 2 minutos você é atalhado por alguém que diz: tudo bem, interessante, mas vamos discutir o que importa. São as mudanças sociais, a educação, a saúde. E eu digo, é verdade, é isso que mais importa. Mas algum espaço a gente tem de dar
a essa questão policial, porque ela tem a ver com a vida e a morte, sobretudo dos mais pobres nas áreas da periferia. Ela tem a ver com questões fundamentais, sem cujo enfrentamento não vai haver democracia digna desse nome no Brasil. E aí, não, mas vamos conversar disso numa outra oportunidade. Agora vamos discutir o que importa e tal. Aí eu venho na outra assembleia, então vamos aqui abrir um espaço para falar sobre esse tema. Não, deixa isso para a próxima, porque nós temos questões mais importantes a tratar. Né? E não existe, qualquer grupo que se auto-intitule de esquerda tem uma proposta alternativa para a organização policial no Brasil. Qual é a proposta dos grupos críticos politicamente? Uma proposta plausível, realista, uma proposta tecnicamente adequada, que se possa defender, estruturada. Qual é a proposta que qualquer grupo desse tipo tenha ao longo dessas décadas, diferente do que nós temos? Criticar, eles criticam, e é verdade, e é indispensável. Denunciar, criticar é indispensável, mas é parte do nosso trabalho, do nosso processo. Além de criticar, nós precisamos de uma solução e apresentar alternativas. Criticar é muito fácil, né? Agora, apresentar uma solução. Qual seria o caminho alternativo? Então, os mais sectários dizem, isso não me diz respeito. Você que se preocupe, outros que se preocupem, eu quero só denunciar, tudo bem. Outros dizem, só mudando a sociedade, não há nada a fazer. Ou muda a sociedade toda fazendo uma grande revolução, ou não há nada a fazer. Eu digo, olha, primeiro, a revolução não está no horizonte nem dos meus netos, mas enfim. Segundo, onde houve revolução socialista, as polícias ficaram muito piores. Não existe revolução sem a população, aí é golpe. Você tem que ter a população estruturada, entendendo tudo isso. Isso sim é uma revolução. E até chegar nesse passo pedagógico. Vamos deixar os jovens sendo mortos todos os dias? Exatamente. Não, e a pessoa tem que entender também o reflexo. As pessoas acham que a desmilitarização da polícia é algo específico que não vai atingir eles, ou que a legalização das drogas não vai refletir em todo o resto, mas vai refletir e muito na violência, nos assaltos, nos sequestros, na investigação melhor do policial, de uma polícia mais efetiva, né, mais qualidade e logicamente você vai deixar de gastar muito dinheiro público com segurança pública e poder pegar esse dinheiro e investir no que realmente importa, que assim, claro que isso importa também, mas em coisas mais importantes, como a saúde, como a educação, como a própria redução de danos dos usuários de droga, por exemplo, que é um debate muito, muito mais importante do que a proibição. O fato das esquerdas, com raríssimas exceções, não terem nunca se pronunciado no sentido propositivo e organizado, unificado, etc., acabou fazendo com que a direita sempre fosse a única a ter o que dizer. Exatamente. E o que é que ela tem a dizer? Vamos ficar com o que temos, vamos fazer mais do mesmo, vamos radicalizar o que já temos. Eu acho que existe um medo também de pessoas que podem realmente fazer essa mudança da desmilitarização da polícia ou mexer na questão da segurança pública. Eu acho que tem muito medo, porque é um setor muito complicado, assim. Então, essas pessoas públicas que têm esse poder para fazer isso, eu acho que eles têm um pouco de medo de ter um nome vinculado a isso. Você mudar um sistema um sistema, enfim, de segurança e mexer ali numa coisa que tem tudo. E agora, Vitor, você tocou numa pergunta que eu tenho certeza que quem estiver nos vendo e ouvindo vai se fazer. E como é que muda isso do ponto de vista prático? Isso só muda mudando a Constituição, o artigo 144, que é o que define essa estrutura organizacional toda. Então temos que mudar esse artigo para dar o primeiro passo para abrir todo um longo processo. Claro. E isso se faz por PEC, proposta de emenda constitucional. Isso tem que ser aprovado no Congresso, como mudança constitucional. E só com pressão popular. Só com uma grande pressão popular. E para que haja pressão popular tem de haver uma ampla negociação e a celebração de um acordo quanto a um projeto mínimo. Nós lançamos, o senador Lindbergh Farias apresentou em 2013 essa proposta, né, no início do segundo semestre, essa proposta de PEC, a PEC 51. Ela funciona como um catalisador. Ela está aí para ser debatida, discutida, criticada, etc. Outros que têm propostas melhores que as apresentem, podem ser acrescentadas, podem ser modificadas. Acrescentada, modificada, substituída, desde que nós alcancemos um consenso. Como é que nasceu a PEC? De 2 décadas de negociação, de acompanhamento, estudo e negociação. Ninguém tirou do bolso do colete. Não é feito do nada, né? Não é feito do nada. Não é o modelinho ideal de alguém. É aquilo que se mostrou ao longo desses 20 anos mais capaz de conquistar a adesão da maioria, da população e dos policiais. E fazer uma modificação efetiva. E fazer uma modificação muito profunda e efetiva.
E isso tem de estar no nosso catálogo, na nossa agenda pública, junto das outras grandes questões. Então, galera, a PEC 51 é uma ótima forma para a gente debater. Dê uma olhada, ver quais são todos os pontos dessa PEC, vamos pesquisar e vamos construir. E é importante da gente conversar com isso, com os nossos familiares, na nossa igreja, na nossa escola, para a gente poder difundir cada vez mais esse debate e ir amadurecendo e, enfim, conseguir pressionar para que isso aconteça. Quero agradecer o Luiz Eduardo Soares, é uma honra. Muito obrigado por receber a gente. Grande, eu que agradeço, Vitor. Imagina. E se quiser dar uma mensagem aí, um site, alguma coisa. Sugerir quem tiver interesse em conhecer textos, entrevistas e vídeos em torno da PEC 51 e desses debates todos, pode encontrar alguma coisa no meu site, luizeduardosoares.com, Luiz com Z. Eu tenho também com um amigo Tomás Klutzo, que é videoartista, um outro site só de gravações, de entrevistas, em que eu faço o seu papel. Eu sou o entrevistador, são vídeos que nós fazemos chamado depoisdejunho.com. Então, também quem quiser dar uma olhada... Depoisdejunho.com é o site? Depoisdejunho.com, lá várias entrevistas gravadas em vídeo. E no meu site, há textos, entrevistas, vídeos, é o luizeduardosoares.com. Show de bola. Então, galera, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e se você tiver alguma sugestão, alguma ideia, alguma crítica, você manda para esse e-mail aqui. Beleza? Obrigado, galera. Até a próxima.